E aí, galerinha, nessa aula nova a gente vai continuar falando sobre estrutura atômica e também vamos continuar com aquela nossa abordagem mais quantitativa. A gente vai aplicar a matemática para descrever as características dos átomos. Na aula nova, especificamente, a gente vai falar de íons, espécies carregadas positivamente e negativamente. Até agora a gente trabalhou com espécies neutras, átomos de carga nula. Nesse caso, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, de modo que a soma das cargas positivas e das cargas negativas resulte em uma carga nula, em zero. Mas não seria possível um átomo adquirir carga positiva ou negativa? É. E quando isso acontece, o átomo recebe um novo nome. Ele é chamado de íon. Íon nada mais é do que um átomo com carga elétrica. Quando isso acontece, a gente não pode mais igualar a quantidade de partículas positivas com a quantidade de partículas negativas. Para espécies carregadas, a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. A questão é a seguinte: quando um átomo fica carregado positivamente e quando o átomo fica carregado negativamente? Vamos ver então. Se o átomo ganha partículas negativas, ele vai ficar carregado negativamente, já que ele apresenta um excesso de elétrons, um excesso de partículas negativas. Todo átomo carregado negativamente é chamado de ânion. Exemplos de ânions eu coloco aqui para vocês: o ânion cloreto, o ânion sulfeto e o ânion nitreto. Não se preocupe com esses nomes. Depois a gente vai ver com calma o nome dos ânions. E com o tempo vocês também vão memorizando. O interessante aqui, o importante é saber o seguinte: uma carga negativa significa que o átomo de cloro ganhou uma partícula negativa, um elétron, se transformando nesse ânion monovalente. Monovalente de uma carga. S2-, duas cargas negativas, significa que o átomo de enxofre ganhou duas partículas negativas, se transformando nesse ânion bivalente. E o ânion N3-, 3-, ganhou três partículas negativas, se transformando nesse ânion trivalente. Então note que a quantidade de cargas negativas indica a quantidade de elétrons ganhos pelo átomo, de modo a se transformar em um ânion. Ah, mas e quando o átomo perde elétrons, perde partículas negativas que ficam girando em torno do núcleo? Aí ele vai ficar positivo. Ele vai se transformar no que a gente chama de cátion. Exemplos de cátion, olha aqui, tem o cátion sódio, o cátion potássio, o cátion cálcio e o cátion alumínio. Perceba que o sódio e o potássio são monovalentes, apresentam somente uma carga positiva, indicando que eles perderam cada um uma partícula negativa. O cálcio tem duas cargas positivas, significa que ele perdeu dois elétrons, e o alumínio é 3+, indicando que ele perdeu três partículas negativas. Então tomem cuidado. Átomo ganhou elétrons, ganhou partículas negativas, ele vai ficar com excesso de partículas negativas. Logo, ele se transforma numa espécie negativa, em um ânion. Por outro lado, se o átomo perdeu elétrons, ele vai ficar carregado positivamente, ele vai se transformar em um cátion. Eu digo isso para vocês ficarem bastante atentos, por quê? Porque normalmente quando a gente perde dinheiro, a nossa conta fica negativa. A gente associa perda com algo negativo e a gente associa ganho com algo positivo. Aqui, percebam que é o contrário. Carga negativa significa ganho de partículas negativas, excesso de elétrons. Cargas positivas indica falta de elétrons, significa que elétrons foram perdidos. Aqui eu apresento uma tabela de alguns cátions, então aqui cátions que perderam um elétron, logo ficaram uma vez positivo, que perderam dois elétrons, ficaram duas vezes carregados positivamente, que perderam três elétrons e que perderam quatro elétrons. Eles são chamados de mono, bi, tri e tetravalentes.
E em relação ao nome desses cátions, perceba que é bem simples, basta colocar a palavrinha cátion e o nome do elemento. Então fica assim, Na1+, cátion e o nome do elemento, sódio. K1+, positivo, coloca cátion, potássio. Ag vem de argentum, é a prata. Então basta colocar a palavrinha cátion, prata. E depois a gente vai ver o seguinte, não se preocupe, eu só estou adiantando para vocês saberem, caso apareça algum exercício, para que vocês não se confundam, mas existem alguns átomos que podem perder um número variável de elétrons, como por exemplo o ferro. O ferro pode perder 2 partículas negativas e vai ficar 2+, ou ele pode perder 3 cargas negativas, ficando 3 vezes positivo, porque ele está com falta de elétrons. Como é que a gente vai dar nome? Do mesmo jeito, coloca a palavrinha cátion, para indicar que é uma espécie carregada positivamente, que é um íon positivo, coloca a palavrinha ferro, só que para diferenciar um do outro, a gente vai colocar o número da carga em algarismo romano. Cátion ferro 2, coloco o 2 entre parênteses, algarismo romano. Cátion ferro 3, coloco o 3 em algarismo romano entre parênteses. O cobre, por exemplo, ele pode perder 1 e 2 elétrons, ele pode se transformar no cátion cobre 1 e também no cátion cobre 2. E aí tem muitas variações, o níquel pode ser 2+ e níquel 3+, o chumbo pode ser 2+ e 4+, e por aí vai. Aos poucos a gente vai vendo. E aqui eu coloco para vocês uma tabela de alguns ânions, lembrando que ânion é um átomo que está com excesso de elétrons, porque ele ganhou partículas negativas, logo ele fica negativo. Então aqui a gente tem ânions monovalentes, que ganharam somente um elétron, ânions bivalentes, que ganharam 2 elétrons, logo ficaram 2 vezes negativos, que ganharam 3 elétrons e que ganharam 4 elétrons. Aqui é o ânion fluoreto, cloreto, brometo, ânion óxido, ânion sulfeto, nitreto, fosfeto e carbeto. Estão aqui, ó, eu coloco para vocês o nome de alguns ânions. Exercícios. O enunciado diz o seguinte: analise a tabela. Assinale a alternativa que apresenta somente espécies neutras. Então perceba que ele dá 4 átomos genéricos para a gente. Ele dá o número de nêutrons, de prótons e o número de elétrons de cada um desses átomos. E perguntou quais desses átomos são espécies neutras, ou seja, que a carga é nula. Para que a carga seja nula, o número de partículas positivas tem que ser igual ao número de partículas negativas, ou seja, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, para que, ao você somar as cargas positivas e negativas, a soma resulte em zero. Então vamos fazer isso daqui. Então, primeira linha aqui, o átomo genérico X, ele tem 17 partículas positivas e 17 partículas negativas. Somando mais 17 com menos 17 vai dar zero. Logo, X é um átomo neutro. No caso da espécie Y, ele tem 17 prótons, 17 espécies positivas e 18 negativas. Perceba que ele tem uma espécie negativa a mais do que positiva. Logo, o átomo Y, na realidade, é um íon. Mais especificamente, como ele está carregado negativamente, é um ânion monovalente, uma espécie que ganhou uma partícula negativa. O átomo Z, ele tem 79 partículas positivas e 78 partículas negativas. Somando 79 positivas com menos 78, vai dar mais 1. Logo, ele é o quê? Um átomo que perdeu partículas negativas. Ficou deficiente de elétrons, por isso que ele ficou com uma carga positiva. Ele é um íon, ou mais especificamente, ele é um cátion monovalente. E, no último caso, tem 18 prótons, 18 elétrons, fazendo a soma, mais 18 com menos 18 vai dar zero. Então, as únicas espécies neutras são X e W, letra E de escola. Exercício 2 diz assim: quantos prótons estão presentes na espécie química níquel 2+?
Eu vou colocar a espécie aqui com todas as informações dadas e vou avaliar. 28 é o número atômico, é o Z, é o número de partículas positivas do núcleo. Acabamos de descobrir, ele não perguntou para a gente quantos prótons estão presentes? 28 prótons, basta vir aqui e marcar 28. Ah, mas tão simples assim? Simples. Eu coloquei para falar para vocês o seguinte, quando uma espécie, quando um átomo ganha ou perde partículas negativas, tornando-se carregado, adquirindo carga elétrica, nada acontece com o núcleo atômico. A quantidade de prótons permanece a mesma e a quantidade de nêutrons permanece a mesma. Então, o número atômico é a quantidade de partículas positivas, 28. Não importa se ganhou ou perdeu elétrons, vai continuar sendo 28. Ah, o número de massa. O número de massa que aparece aqui em cima é o número de prótons mais o número de nêutrons, ou seja, é o número de partículas presentes no núcleo do níquel. Aqui vale 60. Vai ter alguma alteração? Não tem alteração nenhuma. O átomo pode perder ou ganhar elétrons, tornando-se carregado positivamente ou negativamente, e o 60 também não vai ser alterado. Então, esses valores aqui, tanto o número atômico, o número de prótons, quanto o número de massa, permanecem inalterados quando um átomo se torna carregado, seja positivamente ou negativamente. Continuando a avaliação, e esse 2 mais aqui? O que significa esse 2 mais? Eu falei para vocês já, mas vamos avaliar. Se o átomo fosse neutro, se fosse o átomo de níquel, eu poderia falar o seguinte, é o que a gente viu na aula anterior. Para o átomo neutro, para que ele tenha carga nula, a quantidade de partículas positivas tem que ser igual à quantidade de partículas negativas, para que a soma das cargas resulte em zero. Então, eu posso falar, para o níquel, para o átomo neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, que é igual a 28, que a gente achou. Só que, e para o níquel 2+, o que significa esse 2+? Significa perda de 2 elétrons. O positivo indica perda, indica deficiência de partículas negativas. Ah, mas deficiência de quanto? 2+? Perdeu 2 cargas negativas. Quando isso acontece, a gente já não pode mais falar que a quantidade de partículas positivas são iguais à quantidade de partículas negativas. Por quê? Porque houve perda de elétrons. Então, como é que a gente vai encontrar o número de elétrons dessa nova espécie, gerada pela perda de 2 elétrons? A gente vem aqui e coloca o número de elétrons da espécie neutra. 2 mais não indica a perda de 2 elétrons? A gente vem aqui e subtrai. Subtrai porque ele perdeu 2 partículas negativas. E faz a continha. Isso resulta em 26. Então a gente chega aqui, o níquel neutro tem 28 partículas positivas, logo tem 28 partículas negativas também, já que ele é neutro. Mas o níquel 2+, como ele perdeu 2 elétrons, a gente tem que tirar 2. Ele vai ficar somente com 26 elétrons. Eu só queria falar mais uma coisa aqui para vocês. Perceba toda essa esquematização que eu fiz. Eu escrevi, eu fiz cálculos e esquematizei. É isso que eu quero que vocês façam na resolução dos exercícios que eu deixei para vocês na listinha. Eu quero que vocês apresentem a resolução por meio da escrita, por meio de cálculos e também por meio de um esquema como eu montei aqui. Exercício 3. Esse é o mais difícil. E agora vocês vão ver a importância de conseguir organizar por meio de esquemas todas as informações fornecidas pelo enunciado e esquematizar utilizando toda a simbologia que a gente aprendeu até aqui. Porque a gente consegue dessa maneira simplificar bem as informações. O enunciado diz assim, um átomo Y tem número atômico 18 e número de massa 40. O número de elétrons de um ânion X2- é igual ao do átomo Y. O número atômico do elemento X é... Observem quanta informação esse enunciado forneceu
em tão poucas linhas? Primeiro passo, o que eu vou fazer? Começar, obviamente, do começo. Um átomo Y, vem aqui e coloca. Y tem número atômico 18, então o Z dele vale 18. Eu venho aqui e represento. O Z vale 18. E número de massa, 40. Eu já vou lá e coloco lá em cima, 40. Olhando isso daqui, eu já sei, ó. Eu sintetizo duas linhas praticamente em uma única representação bem mais simples. Opa, aqui é o número de prótons e aqui é o número de massa. Em seguida, eu já aproveito e já faço uma avaliação. Y é um átomo neutro, logo, a gente sabe que o número atômico, que é o número de partículas positivas, tem que ser igual ao número de partículas negativas, ao número de elétrons. Então, eu posso escrever que o número atômico, que é o número de partículas positivas, é igual ao número de elétrons, que é igual a 18. Em seguida, ele fala o número de elétrons de um ânion X2-, ok? É igual ao do átomo Y. Então ele está falando que essa espécie tem o mesmo número de elétrons dessa outra aqui, do átomo Y. Então eu venho aqui e já coloco, opa, o número de elétrons de X2- vale 18, assim como do átomo Y. Só que eu já faço a avaliação. Aqui, X2- não é um átomo neutro. Ele está carregado com duas cargas negativas. Então, eu já venho aqui e já coloco. Número atômico é o número de partículas positivas, que é diferente do número de elétrons. Por que é diferente? Porque essa espécie aqui ganhou duas partículas negativas, ou seja, ela está com excesso de 2 elétrons, duas partículas negativas. E aí, por final, ele fala, o número atômico do elemento X é o número atômico de X, o Z. E agora, como é que eu faço para fazer essa avaliação? Primeiro de tudo, é o seguinte, eu sei que X2- é proveniente de X. Quando o X ganha duas partículas negativas, ele se transforma no X2-. Então, X2- tem 2 elétrons a mais do que X. Eu venho aqui e faço o seguinte, ok, se X fosse X2-, ele teria 18 elétrons. Mas, como é uma espécie neutra, ele tem que ter 2 elétrons a menos. Então, eu venho aqui e subtraio 2 elétrons. Com isso, eu chego em 16. Feito isso, como X é uma espécie neutra, é um átomo neutro, pronto, eu sei que o número de partículas positivas tem que ser igual ao número de partículas negativas. O número atômico é o número de prótons, que tem que ser igual ao número de elétrons, já que X é neutro, e esse valor é 16. Encontramos o número atômico do átomo do elemento X, 16. O que eu falo para vocês é o seguinte, e o número atômico, o número de prótons de X é a mesma coisa, vale 16 também. Por quê? Porque quando o X se torna carregado negativamente, isso acontece porque ele ganhou partículas negativas. O núcleo atômico, a quantidade de prótons e nêutrons no núcleo, permanece a mesma. Esse é um pouquinho mais difícil, então revejam e se precisarem de ajuda, me procurem. Agora eu quero fazer uma avaliação um pouquinho mais profunda, depois a gente passar por vários exercícios, do mais fácil até o mais difícil. Vamos começar então a entender um pouquinho mais aprofundadamente a formação de um íon. Então, como eu falei para vocês, um íon é um átomo que ganhou ou perdeu elétrons, adquirindo carga elétrica. Vamos avaliar primeiramente um átomo neutro. Quando o átomo é neutro, perceba o seguinte, esse átomo é o átomo de lítio e ele tem 3 prótons, 3 partículas positivas. Então, eu posso vir aqui e colocar o número atômico nada mais é do que o número de prótons, que vale 3. Em relação ao número de partículas negativas, elétrons, 1, 2, 3, também tem 3 elétrons. E é igual a 3. E a gente sabe, para o átomo ser neutro, é claro que a quantidade de partículas positivas no núcleo tem que ser igual ao número de partículas negativas na eletrosfera, para que a soma das cargas resulte em zero. 3 mais com 3 menos dá zero, átomo neutro. Então, sempre para o átomo neutro, a quantidade de partículas positivas no núcleo tem que ser igual à quantidade de partículas negativas na eletrosfera. E o que vai acontecer quando um átomo neutro
perde partículas negativas, perde elétrons, fica com deficiência de partículas negativas. Ele vai ficar positivo, ele vai se transformar em um cátion. Vamos avaliar então aqui. Percebam que inicialmente o lítio neutro tem 3 elétrons. Se acontecer a perda de um elétron, vai acontecer isso daqui, ó, ele vai ficar somente com 2. Vamos fazer a contagem aqui então. Depois dessa perda, o núcleo permanece inalterado, como eu já falei para vocês. O núcleo do átomo de lítio continua o mesmo, 3 prótons, só que agora existem somente 2 elétrons na eletrosfera, E igual a 2. Então percebam que agora a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. Existem 3 prótons e 2 elétrons, ou seja, existe um próton a mais do que elétron. Ah, significa que ganhou próton? Não. Perdeu partículas negativas. O núcleo não é alterado. O que acontece são alterações na eletrosfera. Como perdeu um elétron, lógico que vai ficar diferente a quantidade de prótons e partículas negativas. E a gente vai representar essa perda de elétrons dessa maneira. A gente pode escrever o nome do elemento e a palavrinha cátion na frente, como a gente viu. Cátion lítio. Ou representar Li de lítio e indicar um mais. Um mais indica que ele perdeu uma partícula negativa, logo ele ficou com deficiência de elétrons. Deficiência de elétrons significa que ele tem um próton a mais no núcleo do que elétrons na eletrosfera. E o que acontece quando o átomo ganha elétrons? Ele vai ficar com excesso de partículas negativas, logo ele vai ficar negativo, ele vai se transformar em um ânion. Então vamos perceber aqui, ó, vamos supor que o lítio neutro ganhe um elétron e se transforme em um ânion. Vamos fazer a contagem aqui de prótons e elétrons. O ânion continua com a mesma quantidade de prótons que o átomo neutro. Por quê? Porque quando acontece a formação de um cátion, nesse caso de um ânion, não ocorre alteração das partículas do núcleo atômico. Então, Z igual a P, que é igual a 3. O que acontece é uma alteração dos elétrons na eletrosfera. Como ganhou um elétron, vai ficar com 4 elétrons. A gente percebe que a quantidade de prótons vai ficar diferente da quantidade de elétrons e notem que vai ter excesso de elétrons, um elétron a mais do que prótons no núcleo, porque houve um ganho de elétrons. O átomo de lítio ganhou uma partícula negativa, se transformando no ânion lítio, ou Li, um menos indicando o ganho de uma partícula negativa. Adianto para vocês o seguinte: existem átomos com tendência a perder elétrons e átomos com tendência de ganhar elétrons. No caso do lítio, ele tem tendência a perder. Então, a tendência natural é o lítio se transformar na natureza em lítio 1+. Isso aqui não é uma tendência, ok? Então, lítio 1- não é energeticamente favorável isso acontecer. Eu só coloquei esse exemplo para que vocês tivessem um modelo para comparar. Partir do mesmo átomo neutro, formar um cátion e um ânion para procurar entender bem que o núcleo permanece inalterado quando um átomo ganha ou perde elétrons, ok? Ganho de elétrons, o átomo fica negativo, ânion. Perda de elétrons, o átomo fica positivo, cátion. Chegamos ao final da aula 9, mais uma vez tratando sobre a estrutura atômica com uma abordagem bem matemática. A gente falou que os átomos podem ganhar elétrons, tornando-se espécies negativas, que são chamadas de ânions. Mas também os átomos podem perder partículas negativas, perder elétrons, se transformando em cátions, espécies positivas. Cátions e ânions são chamados genericamente de íons. E tomem cuidado, quando um átomo se transforma em um cátion em um ânion, o núcleo permanece inalterado. Não ocorre alteração do número atômico, do número de prótons, e nem alteração do número de massa dos prótons e nêutrons que formam o núcleo atômico. Chegamos ao final da aula 9. Como sempre, dúvidas, vocês podem me procurar sempre que preciso. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.